Alô pessoal, direto ao ponto aqui, a derrota do Grêmio para o Palmeiras, 1-0, mas era para ser muito mais, mas muito mais mesmo. Derrota por 1-0 ontem à noite no Allianz Parque. Essa derrota tem um caráter didático, essa derrota tem um profundo ensinamento. Essa derrota ensinou ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, tudo o que ele precisava saber ainda a respeito do técnico Renato Portaluppi. Se faltava alguma coisa para o presidente Alberto Guerra aprender a respeito do futuro do técnico Renato Portaluppi, a aula foi dada ontem à noite. Espera-se que a partir de agora o presidente Alberto Guerra coloque na cabeça o seguinte, aquilo, aliás, que muitos dos seus vice-presidentes já sabem, não dá mais para o Renato Portaluppi ser técnico do Grêmio. Um treinador que submete a torcida ao vexame que submeteu na noite passada esse treinador, por mais que tenha feito e fez pela história do clube, por mais que tenha tirado o Grêmio de uma longa fila sem títulos, esse treinador, do jeito que está trabalhando, não pode permanecer comandando o Grêmio no ano de 2025. Não é possível que o presidente Alberto Guerra não tenha enxergado o que aconteceu ontem à noite. O Grêmio foi humilhado. O Grêmio foi humilhado pelo Palmeiras. Foi seguramente um dos resultados mais enganosos da história do futebol brasileiro nos últimos anos. O Grêmio, não fosse o goleiro Marquezin, teria saído do Allianz Parque com uma goleada, quem sabe, de 5-6-0. E o que é que estaria sendo dito neste sábado? Então, o Grêmio por pouco não foi goleado, o Grêmio por pouco não se desmanchou por culpa do seu treinador. Quantas vezes falamos nesse vídeo aqui, nesse canal aqui, o Grêmio está cometendo, através do seu técnico, um erro absurdo, que é repetir a escalação da partida contra o Fluminense. O Grêmio se auto-engana. O Renato Portaluppi se auto-engana, porque o Renato Portaluppi, só ele não enxergou que na partida contra o Fluminense o Grêmio também merecia ter perdido. O Grêmio encontrou um gol no final do jogo contra o Fluminense, naquela bobagem cometida pelo goleiro Fábio, aquele pênalti que cometeu em cima do Arezzo. Aí o Renato Portaluppi deve ter entendido, puxa, jogamos bem, então esse time merece ser repetido no jogo contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras é muito melhor do que o Fluminense e, evidentemente, a postura do Grêmio, acadelado lá atrás, apenas dando chute para todo lado, tentando se defender, evidentemente que essa postura resultaria num desastre contra um time com melhores soluções do que o Fluminense, e esse time é o Palmeiras, que chutou cerca de 35 vezes a gol, teve sei lá quantas oportunidades de fazer. Claro que isso iria acontecer pela inexistência de um armador na equipe do Grêmio, pela inexistência de um jogador que coordenasse a equipe, que de algum modo segurasse um pouco mais a bola, que tentasse de algum modo aliviar a pressão do Palmeiras. Todo mundo sabia que isso iria acontecer e o Renato Portaluppi insistiu nessa fórmula, meio que debochando de todo mundo que o cerca, meio que debochando do pensamento do presidente Alberto Guerra. Não é possível que, terminado o jogo de ontem à noite, acho que isso não aconteceu, porque o Renato Portaluppi deu uma rápida entrevista coletiva, porque certamente havia um voo, havia uma ponte aérea que o levasse ao Rio de Janeiro, mas não é possível que em algum momento os dois tenham se encontrado, o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato Portaluppi, e o presidente não tenha dito para o Renato, o que foi isso, Renato? Que atuação foi essa? Ou será que o presidente Alberto Guerra, da mesma forma que havia feito na semana passada, quando o Renato o humilhou, pedindo um time de 500 milhões de dólares ou $1 bilhão,
Será que da mesma forma que aconteceu na semana passada, quando o presidente deve ter concordado, não, Renato, você está certo, eu preciso te dar mais reforços? Será que aconteceu a mesma coisa e o presidente disse, nós soubemos sofrer, foi apenas 1-0. Não, o Grêmio não soube sofrer. Se o Grêmio soubesse sofrer, ele sustentaria o resultado. Isso é saber sofrer. É ser massacrado pelo adversário e segurar o resultado. Não, o Grêmio perdeu o jogo. O Grêmio perdeu o jogo. Perdeu o jogo e perdeu pontos que outra vez o colocam numa situação complicada nesse campeonato brasileiro. Então a derrota foi didática. Ela ensinou ao presidente Alberto Guerra que não é mais possível continuar com um treinador que pensa dessa maneira. Esse é o único benefício que a derrota do Grêmio para o Palmeiras por 1-0, mas era para ser 5 ou 6, esse é o único benefício que resta da derrota para o Palmeiras. A lição está dada, presidente Alberto Guerra. Por favor, presidente Alberto Guerra, ouça quem está ao seu lado. Não fique mais com esse pensamento de que é importante ter o Renato, porque o Renato é o escudo para a direção. Na hora que a coisa fica feia, o Renato vai lá, dá a cara a tapa para as entrevistas e a direção não precisa. Não, presidente, não. O senhor assumiu o Grêmio no final do ano de 2022 ou começo de 2023 para ser um homem operante, presidente. O presidente é o senhor, o presidente não é o Renato. Didática. A derrota do Grêmio. Dolorosa para o torcedor. A derrota do Grêmio pela forma como aconteceu. Olha, gente, estou há tanto tempo acompanhando o Grêmio, fazendo jornalismo esportivo. Não lembro de ter visto algo parecido. Não lembro. Que tristeza. Um abraço. Até a próxima.